Este homem é Pedro. Ele é filho de um pastor pobre de um pequeno vilarejo na Dinamarca. Naquela manhã, Peter recebeu uma carta de uma universidade favorita em Copenhague, informando que havia conseguido uma bolsa de estudos para estudar arquitetura. Para estar mais perto de seu campus, Peter decidiu se mudar para Copenhague. Quando ele estava prestes a partir, seu pai lhe deu um relógio e avisou a Peter que, durante seus estudos, ele deveria se posicionar e não se envolver com a sociedade dos ricos de Copenhague. O pai de Peter disse que não há problema em ser rico, mas não seja ganancioso. Ouvindo o conselho de seu pai, Peter respondeu com arrogância que não se importava. Mesmo sendo ganancioso, ele ainda queria ser um homem rico porque estava cansado de viver na pobreza. O pai de Peter ficou tão chateado que deu um tapa no filho e também expulsou Peter de casa. Algum tempo depois, após uma longa viagem, Peter finalmente chegou a Copenhague. Lá, Peter alugou um pequeno apartamento em um bairro pobre. Para pagar o aluguel de um apartamento e atender às suas necessidades diárias, Peter também se candidatou a um emprego em um restaurante chique como lavador de pratos. À tarde, quando estava trabalhando, uma criada sorriu e olhou para ele. Vendo isso, Peter percebeu que a empregada gostava dele. Depois do trabalho, Peter abordou a empregada e pediu que ela voltasse para casa juntos. Semanas se passaram e Peter começou a dominar as aulas no campus. Todos os dias, depois da faculdade, Peter estava sempre focado em fazer seu grande projeto, que é o projeto de uma usina eólica. Peter tinha certeza de que um dia seria capaz de realizar seu projeto. Uma tarde, depois do trabalho, Peter estava comendo em outro restaurante. Ele espera que, ao comer em um restaurante, possa fazer amizade com pessoas ricas. Depois de reunir coragem, Peter tenta iniciar uma conversa com um dos visitantes chamado Ivan. Lá, Peter disse a Ivan que estava projetando uma usina eólica. Mesmo ainda na faculdade, Peter ousou garantir que seu projeto com certeza seria um sucesso. Mas, infelizmente, Ivan não estava nem um pouco interessado. Dia após dia passou. Na véspera de Natal, Peter foi à casa da namorada porque não tinha dinheiro. A namorada dele era a garçonete do restaurante onde Peter trabalhava. Na verdade, Peter está namorando a garota para poder comer de graça todos os dias. Naquela noite, Peter contou à namorada sobre seu projeto e o momento em que conheceu Ivan. Peter então pediu dinheiro emprestado à namorada para comer no restaurante. Ele tinha certeza de que, se encontrasse Ivan novamente, com certeza conseguiria convencê-lo a se tornar seu investidor. Ao ouvir isso, a namorada de Peter está disposta a emprestar algum dinheiro. No dia seguinte, no restaurante, Peter se encontrou novamente com Ivan. Mas esta reunião é diferente da primeira vez que se encontraram. Desta vez, Ivan deu as boas-vindas e cumprimentou Peter calorosamente. Ivan disse que ontem ainda não acreditava que Peter estava na faculdade. Então, ele procurou primeiro informações sobre Peter. Depois de conversar, Ivan finalmente convidou Peter para ir à sua casa amanhã. Ivan disse que se seu pai ouviu falar da brilhante ideia de Peter, talvez ele também quisesse entrar como investidor. Ao ouvir aquele convite, Pedro ficou muito feliz. Ele não esperava que o filho de um padre pobre como ele fosse convidado para a casa de um nobre rico. Depois que Ivan foi embora, Peter enganou um vendedor de roupas para que usasse roupas elegantes de graça. Ele fingiu ter deixado a carteira no hotel, então prometeu voltar à loja para pagar. Porque o vendedor pensou que Peter era rico, o vendedor de roupas confiou nele. Mesmo que Peter nunca tenha voltado. No dia seguinte, na casa de Ivan, Peter foi recebido pela família de Ivan. Na verdade, o tio de Ivan apelidou de Pedro, o homem afortunado, porque Peter era inteligente, mesmo tendo nascido em uma família pobre. No almoço, Peter explicou seu projeto novamente na frente do pai de Ivan. Vendo o entusiasmo desse jovem, o pai de Ivan concordou imediatamente em se tornar um investidor. Mas como o projeto de Peter era tão grande, teve que obter a aprovação do chefe da comunidade de engenharia dinamarquesa, o professor Bjerregrau. Depois disso, o governo dinamarquês poderia aprovar a construção do projeto. Seguindo a sugestão do pai de Ivan, no dia seguinte, Peter conheceu o professor Bjerregrau. Quando o professor ouviu a explicação de Peter, ficou surpreso. Em toda a sua vida, esta é a primeira vez que um jovem tem uma ideia brilhante para projetar uma usina eólica. O professor pediu a Peter que voltasse na próxima semana. Ele explicou que antes de concordar com esse plano, ele tinha que denunciá-lo a outros membros da comunidade.
Naquela tarde, Peter contou a Ivan sobre sua conversa com o professor Bjerregrau. Para comemorar o sucesso, Ivan convidou Peter para jantar em um restaurante chique. Mas o restaurante chique a que Ivan se referia era um restaurante onde Peter trabalhava como lavador de pratos. Lá, eles também conheceram a irmã mais velha de Ivan, Jacob, que estava comendo com um noivo. Todos eles então conversaram longamente. Pela conversa, Peter obteve a informação de que, mais tarde, Jacob se tornaria o principal herdeiro dos bens de sua família. Não muito tempo depois, a garçonete, namorada de Peter, veio anotar os pedidos. Com medo de ser pego tendo uma namorada que é garçonete, Peter imediatamente encontrou a garçonete na cozinha e pediu para terminar. Ao ouvir isso, o coração da garota ficou partido e ela não pôde dizer nada. Uma semana depois, Peter voltou para ver o professor Bjerregrau. Mas a atitude do professor foi diferente da semana passada. Hoje, ele até rejeitou o projeto de Peter. O professor sentiu que Peter não era adequado para ter um projeto tão grandioso porque era muito jovem e não havia se formado na faculdade. O professor Bjerregrau disse que poderia ter ajudado Peter a realizar a construção, desde que seu nome fosse registrado como inventor do projeto. Ao ouvir isso, Peter ficou atordoado. Ele estava confuso. Por que um grande professor poderia ter uma ideia tão astuta para roubar seu projeto? Antes de sair, Peter também xingou o professor Bjerregrau com palavras duras. Naquela tarde, Peter contou a Ivan sobre o que o professor Bjerregrau disse antes. Como amigo, Ivan tentou acalmá-lo. Ele disse que talvez o professor não gostasse de Peter porque Peter ainda não tinha nenhuma experiência e Ivan então dá uma sugestão, e se Peter trabalhar primeiro com o tio de Ivan, que é engenheiro na Áustria, para ganhar experiência. Quando Peter voltar mais tarde, Ivan tinha certeza de que o professor Bjerregrau o respeitaria ainda mais. Quando Peter ouve a oferta, ele concorda. Agora, Peter vem à casa de Ivan com mais frequência. Mas não é para falar sobre o design de Peter, mas ele queria se aproximar de Jacob. Acontece que Peter está planejando fazer Jacob se apaixonar por ele e deixar seu noivo. Se os planos de Peter de trabalhar na Áustria falharem, ele quer se casar com Jacob para garantir seu futuro. Depois de algum tempo se aproximando de Jacob, o plano de Peter finalmente funcionou. Jacob parece interessado em Peter. E em uma tarde, Ivan e sua família levaram Peter para passear em uma carruagem puxada por cavalos. No caminho, Peter disse que, segundo a pesquisa, os humanos podem correr mais rápido que os cavalos. Para provar sua teoria, Peter então desceu da carruagem e correu o mais rápido possível para a vila. Todos ficaram surpresos, exceto Jacob. Ela sabia que Peter estava fazendo tudo isso para atrair sua atenção. Chegando ao vila, sem dizer uma palavra, Jacob entrou imediatamente. Vendo esta oportunidade, Peter perseguiu Jacob e imediatamente confessou seus sentimentos por ela. Ao ouvir as palavras de Peter, Jacob não conseguiu mais conter seus sentimentos. Enquanto chorava, Jacob afirmou que também amava Peter. Meses se passaram. Agora, Peter já está trabalhando na Áustria com o tio de Ivan. Quase todos os dias, Peter recebe cartas de amor de Jacob. Após o incidente na vila, Jacob cancelou o noivado e optou por se relacionar com Peter. Mas desde o início, Peter não gostou muito de Jacob. Então ele nunca respondeu a essas cartas. Um mês depois, Peter finalmente voltou a Copenhague e ficou noivo de Jacob. Na festa de noivado, o pai de Jacob disse a Peter que seus amigos de negócios queriam ouvir o projeto de Peter. Se eles sentissem que o design era bom, todos participariam do investimento. Peter também está muito feliz, porque seu sonho de ficar rico logo se tornará realidade. Naquela tarde, quando Peter voltou para casa, a dona do apartamento deu a ele uma carta de sua mãe. Na carta, estava escrito que agora sua mãe mora perto de seu apartamento. Portanto, Peter correu para encontrar sua mãe. Quando se conheceram, a mãe de Peter disse que, alguns meses atrás, o pai de Peter havia falecido. A mãe de Peter teve que se mudar, porque a casa em que eles moravam havia sido ocupada por outro padre. Então, sua mãe deu a ele o relógio que seu pai costumava dar. Assim como seu pai, sua mãe também o aconselhou a não se tornar um homem rico ganancioso. Por sua aparência, a mãe de Peter sabe que seu filho se tornou um homem ambicioso que fará de tudo para ter sucesso. Ao ouvir isso, Peter fica irritado. Ele não gosta que sua mãe interfira nos problemas de sua vida.
Sem dizer nada, Peter deixa o relógio que seu pai lhe deu e vai embora. Na manhã seguinte, no escritório, Peter confiantemente começou a explicar seu projeto para os amigos do pai de Jacob. Ele não se importava com o que sua mãe disse ontem. Para Peter, o sucesso de seu projeto agora é muito mais importante. Ao ouvir o projeto de Peter, todos ficaram maravilhados e dispostos a investir, mas com uma condição: Peter teve que se desculpar com o professor Bjerregral primeiro. Pouco depois, o professor Bjerregral veio. Ao ver a cara da pessoa que quase pegou sua ideia, Peter se sentiu irritado. Ele não esperava que as pessoas que estavam ali preferissem defender um professor astuto. Com firmeza, Peter se recusou a se desculpar e optou por ir embora com todas as suas ideias. Depois disso, Peter contou a Jacob sobre o problema no escritório do pai dela esta manhã. Mas, em vez de acalmar Peter, Jacob também pediu a Peter que se desculpasse com o professor. Jacob disse: talvez agora a autoestima de Peter ainda esteja alta. Mas esta é a vida dos ricos. As pessoas com baixo status social devem se desculpar com as pessoas que têm um status social mais alto. Embora Peter não esteja errado, se ele se opuser, será condenado ao ostracismo por outras pessoas ricas. Ao ouvir isso, Peter não pôde dizer nada. Alguns dias depois, Peter vai ver seu irmão mais velho. O irmão de Peter é um padre nos subúrbios de Copenhague. Peter está lá porque seu irmão enviou uma carta e pediu que ele viesse. O irmão de Peter disse que ontem a mãe deles havia falecido. O irmão de Peter também deu cartas e pacotes para Peter de sua mãe. Ao ouvir a notícia, Peter ficou chocado. Mesmo que ele não parecesse gostar de sua família, no fundo, ele realmente amava seus pais. O irmão de Peter então explicou que amanhã, o corpo de sua mãe seria enterrado na aldeia, onde eles moravam. Se Peter não estivesse ocupado, seu irmão queria que fosse ele quem entregasse o corpo de sua mãe naquela noite em seu quarto. Peter não parava de pensar no pedido de seu irmão mais velho. Peter estava preocupado. Enquanto morava em Copenhague, ele seguiu em frente sem qualquer hesitação, mas desta vez, seus sentimentos estavam confusos. Mais tarde, Peter leu uma carta de sua mãe. Na carta, a mãe aconselhava Pedro a voltar a ser um filho obediente que adora como antes. Sua mãe não queria a ganância que apenas por um momento destruiu a vida de seu filho no futuro. Lendo a carta, Peter sentiu-se esbofeteado. Ele finalmente percebeu que havia se tornado um homem ganancioso que usava muitas pessoas para seus próprios interesses. Depois de toda a noite pensando, no dia seguinte, Peter decidiu reservar um tempo para entregar o corpo de sua mãe. No navio, quando Peter abriu o pacote de sua mãe, era um relógio dado por seu pai. Na manhã seguinte, na aldeia, a mãe de Peter foi imediatamente enterrada. Após o funeral, Peter passa pela casa de sua infância e conversa com um padre que substituiu seu falecido pai. No meio da conversa, a filha do padre, Inger, saiu trazendo comida. Vendo a beleza de Inger, Peter ficou fascinado. Pedro, que inicialmente queria ir para casa, pediu permissão para ficar na casa do padre. Ao meio-dia, Peter tenta se aproximar de Inger. No entanto, Inger sabe que Peter já tem um noivo, então ela educadamente rejeita Peter. Em vez de desanimar, à noite, Peter pensava cada vez mais em Inger. Todo esse tempo, Peter abordava as mulheres apenas para tirar vantagem delas. Mas quando viu Inger, Peter não tinha a menor intenção de se aproveitar daquela linda garota. Seu amor por Inger realmente sinceramente. No dia seguinte, quando Peter voltou para Copenhague, Peter conheceu Jacob. E sem muitas palavras, Peter imediatamente pediu para terminar. Peter foi honesto que nunca amou Jacob. Ao ouvir isso, o coração de Jacob ficou partido. Ela está chorando e implorando a Peter para não deixá-la, mas seus esforços foram em vão. Peter queria terminar. 2 dias depois, Peter foi ao escritório de um investidor, que é amigo do pai de Jacob. Peter foi lá para vender seu projeto. Mesmo que seu projeto fosse bom, o investidor recusou porque agora, Peter não é mais o noivo de Jacob. Por dias, Peter tenta oferecê-lo a outros investidores, mas suas respostas são todas iguais. Independentemente do status social da família de Jacob, na visão deles, Peter é apenas um homem humilde e pobre. Os anos se passaram, a vida de Peter mudou. Agora, ele mora em uma casa simples na aldeia. Ele também é casado com Inger e tem 3 filhos. Não mais Peter, o homem afortunado. Agora, Peter está desempregado.
Desde o rompimento com Jacob, ninguém na cidade quer aceitar Peter para trabalhar, mesmo como lavador de pratos. As pessoas o rejeitam porque temem que, se aceitarem Peter, todos os colegas da família de Jacob, que trabalham no governo, ficarão com raiva e fecharão seus negócios. Até agora, o pai de Inger sustentou a vida da família de Peter com seu salário, cuidando da igreja. Quase todos os dias, Peter estava indo para o depósito e fazendo novos projetos que ele não conseguia realizar. Uma noite, Peter confidenciou a Inger que estava ficando farto de sua vida. No passado, ele era um homem afortunado que conseguia tudo com facilidade. Mas agora ele é como um parasita que só pode perturbar sua família. Peter disse, se um dia Inger encontrar um homem que seja muito melhor do que ele, ela pode ir vendo o marido desesperado. Inger tentou acalmá-lo. No dia seguinte, Peter e Inger comemoram o aniversário do filho. Naquela festa simples, chega o amigo de infância de Inger para ver a atenção do amigo de Inger para sua esposa. Peter sabia que o amigo de Inger definitivamente gostaria dela. Mas mesmo com o coração partido, Peter só podia permanecer em silêncio. Ele percebeu que este homem merecia fazer Inger feliz. Ele tem um emprego estável e uma bela casa. Ao contrário de Peter, que é apenas um desempregado. Depois de fortalecer seu coração, Peter decidiu deixar sua família. Do outro lado, em Copenhague, Jacob estava tirando fotos com crianças órfãs. Desde o rompimento com Peter, Jacob decide não se casar e quer ser uma mulher independente. Ela fechou seu coração para outros homens e construiu uma escola para crianças pobres. Seu objetivo era construir uma escola porque ela queria que as crianças pobres pudessem fazer um ensino superior e então alcançar seus sonhos o mais alto possível. Alguns anos depois, um dia, enquanto ensinava, Jacob recebeu uma carta de Peter. Na carta, Peter disse a ela que agora está doente. Se Jacob não se importa, Peter realmente quer conhecê-la. Jacob então correu para ver Peter. Quando ela chegou, Peter imediatamente abraçou a ex-namorada enquanto continuava a se desculpar. Peter disse, quando leu a notícia sobre a escola de caridade de Jacob no jornal, sua culpa reapareceu. Ele se arrependeu de ser sorrateiro usando Jacob apenas para suavizar seus planos, embora Jacob seja muito gentil e o ame de todo o coração. Se permitido, Peter quer doar seus projetos para aquela escola de caridade. Peter também dá um pouco de dinheiro que está economizando. As palavras de Peter emocionaram Jacob. Sinceramente, Jacob disse que havia perdoado Peter. Depois que Jacob sai, Peter contempla seu destino na colina. Peter percebe que durante sua vida, ele teve muitos arrependimentos. Entre tudo isso, há um maior arrependimento em sua vida, que ele se arrepende de não ter ouvido os conselhos de seus pais. Acontece que o que seu pai e sua mãe disseram era verdade, a ganância destruiu sua vida. Para você que chegou até aqui e quer me ajudar a produzir, tem um botão de valeu logo embaixo desse vídeo, e com ele você pode apoiar o canal com alguma quantia em dinheiro que você tenha sobrando, assim você ajuda o canal a se manter e produzir cada vez mais. Obrigado e até a próxima.